Amém? Abriu sua Bíblia? Lucas 10, 27. Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. João, capítulo 13, versículo 34 e 35. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. João 17, 26. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Amém? Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Eu rogo a tua misericórdia sobre a minha vida, em nome de Jesus. Queridos, ainda quando eu estava no meu período de férias, eu me ausentei durante 15 dias, 2 domingos, eu e a minha esposa, e eu fiquei buscando a Deus, porque eu aprendi que eu não posso sair de férias de Deus. A gente sai de férias do trabalho, e como meu trabalho é na igreja, eu me ausento da igreja durante alguns dias, mas eu não posso me ausentar de Deus. E eu, nas minhas orações, eu pedi ao Senhor uma palavra no meu coração, para Deus colocar uma palavra no meu coração, para eu falar com a igreja. E Deus colocou que eu deveria falar sobre amor, o maior de todos os argumentos. Amor, meus irmãos, é uma palavra curtinha, são 4 letrinhas, mas ela se tornou tão desgastada, tão vulgar na sociedade em que vivemos, e infelizmente dentro da igreja não há uma compreensão do que vem a ser um amor verdadeiro. O amor é a apologética final. Segundo o Dr. Francis Schaeffer, ele afirma que o amor é a apologética final, o argumento irresistível. Quando tudo falha, o amor constrange. O texto bíblico diz assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, quando tiverdes amor uns pelos outros. O amor é o maior de todos os mandamentos. Amar a Deus e ao próximo é o maior de todos os mandamentos, é o que a Bíblia Sagrada nos mostra, nos ensina. O amor é o cumprimento da lei, segundo Romanos capítulo 13, versículos de 8 até o versículo 10. O amor é o cumprimento da lei. Quem ama a Deus não tem outros deuses, é o que significa. Você ama a Deus, diz o apóstolo Paulo, falando da lei. O amor é o cumprimento da lei. Se você ama a Deus, então você não tem outros deuses. Você não faz imagem de escultura. Se você ama a Deus, você não toma o seu nome em vão. Você não profana o seu dia. Quem ama a Deus, honra o seu próximo, ama o seu próximo. Quem ama a Deus, ama o seu pai. Quem ama a Deus não mata. Quem ama a Deus não adultera. Quem ama a Deus não rouba. Quem ama a Deus não fornica. Quem ama a Deus não cobiça. E aí eu gostaria que você começasse a entender o que essa palavra realmente significa, o peso dessa palavra. Eu queria que você colocasse diante das suas atitudes e se questionasse, porque o evangelho é o evangelho de questionamento. Eu sou questionado o tempo todo, eu leio a Bíblia e saio questionado, saio com meu coração pequeno, pressionado, porque a palavra está me exortando a fazer algo,
a enxergar algo, a mudar a minha prática. Tudo através da mola que impulsiona o Evangelho, que é o amor. O Evangelho, a palavra cerne, que impulsiona o Evangelho é o amor. Se existe uma palavra que pode significar Evangelho, é amor. Evangelho sem amor, amor sem Evangelho, essas duas coisas não existem, perde o sentido, são diluídas. Por isso eu quero convidar você a fazer um check-up. Fazer um check-up. A pergunta é a seguinte: qual foi a última vez que você fez um check-up? O que é um check-up? É uma revisão. É um olhar interior. É olhar para você mesmo. É ver. Verificar se os seus pensamentos condizem com suas ações. É verificar se você está vivendo o Evangelho segundo o que diz a própria Bíblia Sagrada. Qual foi a última vez que você avaliou a sua vida à luz do seu próximo? Porque quando nós avaliamos a nossa vida à nossa luz, do meu ponto de vista, eu posso me enganar. Porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. E eu vou sempre achar um jeito de defender-me. Tem um advogado aqui dentro chamado Ari, que ele se levanta de maneira poderosa para dizer: não, rapaz, você está sendo muito exigente. E ele advoga em meu favor aqui nas minhas discussões. Isso não é loucura não, irmão. A gente conversa com os nossos botões, né? Você conversa com você mesmo? Várias vezes, né? Quem não conversa consigo mesmo tem dificuldade, está com algum problema. Porque o normal é você se questionar, é você perguntar. É lógico que você não vai ficar fazendo isso na rua o tempo todo, vão te chamar de maluco, né? Esse cara está falando com ele mesmo, esse cara está... Mas eu faço exames. Mas eu preciso fazer uma avaliação, não apenas à minha luz, do meu ponto de vista. Eu preciso fazer uma avaliação do ponto de vista do outro. O que é que o outro está dizendo a meu respeito? Qual é a mensagem que eu estou passando para o outro? Ah, pastor, estou preocupado com o que o outro pensa a meu respeito. Está errado esse pensamento, você devia preocupar-se. Porque a Bíblia diz, Jesus falou que os outros vão saber que vocês são servos dele através de uma atitude. Então eu preciso sim me preocupar com o que os outros estão pensando a meu respeito. Eu preciso sim avaliar o tipo de evangelho que eu vivo através do que a minha esposa fala. Qual é a avaliação do meu próximo a meu respeito? O amor, irmãos, é o oxigênio do reino de Deus. O pastor Juan Carlos Ortiz diz que o amor é o sistema circulatório do corpo de Cristo. O cristão, ele é conhecido não apenas pela teologia, mas sobretudo pelo amor. O amor, meus queridos irmãos, ele é a essência da vida. O amor é a prova da maturidade cristã. Entenda o que é isso, irmãos. Gente madura exala amor. Gente madura age com amor nos menores e nos maiores processos. Amém? O amor é a essência da vida. O amor é característica da maturidade cristã. Paulo, quando fala sobre esse assunto, ele destaca 3 virtudes cardeais no cristianismo. 3. E ele diz da fé. Ele faz isso lá em Coríntios capítulo de número 13, nos últimos versículos. Ele fala que no final, a fé, a esperança e o amor. Mas o amor é o maior destas coisas. É o maior. Amém, meus irmãos? O amor é mais importante. Se esses pontos cardeais que o apóstolo Paulo coloca aqui em Coríntios capítulo 13, não Romanos, Coríntios capítulo 13. Então, o amor é mais importante do que o conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas quem edifica é o amor. Se Paulo está certo do ponto de vista dele,
O amor é mais importante do que os dons espirituais. E com isso eu não quero dizer que nós não tenhamos espaço para os dons espirituais na nossa igreja. Nós precisamos dele. São ferramentas de Deus. Eu, como obreiro, como alguém que estou envolvido no trabalho, eu preciso das ferramentas. Se eu estou em um projeto de construção de minha vida, da vida de outras pessoas, eu preciso de ferramentas. Dons de Deus são ferramentas de Deus. Ferramentas para que possamos edificar, ajudar na edificação da igreja. Sem essas ferramentas, eu tenho muita dificuldade. O problema é que nós temos uma meia dúzia de obreiros. Temos um grupo pequeno, Augustinho, de pessoas que estão envolvidos na causa do Evangelho, trabalhando. E aí, mais de 80% da igreja não sabe o que é batismo com o Espírito Santo, não sabe o que é falar, ter dons de línguas, não sabe o que é receber sabedoria, não tem conhecimento na prática dos dons espirituais. Por quê? Porque ele não trabalha, ele não tem envolvimento com o trabalho da igreja. Eu não quero ser agressivo e não me perdoe, por favor, em nome de Jesus. A minha intenção não é constranger você fisicamente, mas constrangê-lo espiritualmente. Esse é o nosso objetivo. Queridos, você não é membro de banco. Membro de banco é prego. Concorda comigo? Pode olhar aí, você vai passar a mão, você vai achar o membro do banco aí, ó, prego, parafuso. Membro da igreja do Senhor Jesus, que é um corpo vivo, são células. Células que trabalham. Células que têm responsabilidade em cuidar do corpo. Eu queria que você fizesse um paralelo. Você imagine se uma célula do seu corpo fosse igual a você. Se você fosse igual a uma célula do seu corpo, se a maneira que você age no corpo de Cristo, se a forma como você age no corpo de Cristo, esta célula que está aí no seu corpo agisse no seu corpo, eu acho que você desenvolveria um câncer, desenvolveria uma enfermidade. Concorda comigo, irmãos? Porque as células do nosso corpo, elas trabalham constantemente pela manutenção do corpo. Não tem nenhuma célula parada, agora é a hora do descanso. Não, elas não tiram férias. Elas trabalham constantemente para a manutenção do seu corpo, para impedir ataques de células enfermas, para impedir o desenvolvimento de tumores, para impedir processos de enfermidades, viroses. Estão o tempo todo trabalhando para manter o seu corpo vivo em ação. Jesus fez esse paralelo. A igreja é o seu corpo. Eu e você precisamos ter essa consciência. Agora, para desenvolver esse trabalho, a gente precisa do Espírito Santo de Deus. A gente precisa dos dons espirituais. Então, quando eu falei que o amor é mais importante do que os dons, eu não estou descartando os dons, mas eu estou querendo dizer que não adianta você, por um lado, buscar os dons do Espírito Santo, se a motivação para a busca desses dons não for o amor, não for o serviço para a causa, não for a paixão por Jesus, não for o amor pelas almas perdidas, não for o serviço amoroso dado à igreja. Entende que o amor é a mola impulsionadora de todos os processos do Evangelho? O amor é mais importante que os dons espirituais. Línguas, profecias, sinais, tudo passará, mas o amor substituirá isso eternamente. É o que o Paulo fala em Coríntios 13. O amor é mais importante do que a caridade, do que o martírio. Há muitas pessoas, eu não quero ser agressivo, por favor, não me interpretem mal, por favor, mas a maior manifestação de amor dele é trazer 1 quilo de alimento. E eu cheguei à conclusão, irmão, que essa parte aqui, apesar de bonita, de comovente, comove, é a mais fácil. Porque para trazer 1 quilo de alimento, nem crente eu preciso ser. Para ajudar o carente necessitado, eu não preciso nem ser religioso. Eu conheço ateus que fazem isso. Concorda comigo? Concorda comigo?
o que levou esses irmãos a trazer esse alimento aqui, eu quero crer que seja o amor. Mas esta não é a maior manifestação de amor, irmãos. A maior manifestação de amor, ela se traduz na minha relação com os meus pares. É na minha relação com a esposa, na minha relação com os meus filhos, é a minha relação com os meus pais, é a minha relação com as pessoas que eu convivo no meu trabalho, no meu dia a dia. Comprar o quilo de alimento é a parte mais fácil. Eu não quero desvalorizar absolutamente, mas é ou não é o mais fácil? É muito mais difícil você engolir determinadas circunstâncias, dependendo das conversinhas dentro de casa, determinadas indiretas que você ouve no trabalho, a vontade que dá de você revidar. Ganhou um soco, você levanta e você na mesma hora já fecha a mão, já levanta com a mão levantada, com a mão fechada, melhor dizendo. Tomou, levou, é assim, é a lei. Mas não é essa lei que nós seguimos. A lei que nós seguimos é a lei que não tem retorno. Eu fui agredido, mas não necessariamente eu tenho que agredir de volta. Eu fui atropelado, mas não necessariamente eu tenho que ser atropelado. Eu fui maltratado, mas não necessariamente eu preciso se maltratar para poder me vingar. Porque aí já entra outro sentimento. A vingança é outra mola. Esta mola Deus não quer dentro da igreja, ela quer a mola do amor. Aí a gente precisa avaliar o nosso comportamento, irmãos, é dentro de casa. É na nossa relação, no nosso convívio. É olhar para fazer o check-up na minha vida espiritual, mas não segundo o meu olhar, o meu prisma, mas segundo o olhar do próximo, segundo o prumo do próximo. Querido, o amor é a evidência insofismável da conversão. Em outras palavras, quem é convertido ou está no processo de conversão, o amor aparece. O que é que mais espanta uma esposa, um marido, um filho, uma filha, um vizinho, quando uma pessoa se converte? É que ele coloca um terno e uma gravata? Não, meus empresários também usam, políticos e tudo mais, advogados. O que é que mais encanta no testemunho de uma pessoa que se converteu a Deus? Foi a transformação. Ele era duro de coração e agora o coração. Ele era um pecador e agora ele abandonou o pecado. Ele era um espancador e agora ele é um coração quebrantado. Ele era um assassino, mas agora ele ama, ele não mata mais. Irmãos, você notou que a ação do evangelho na vida de uma pessoa é transformadora? Aonde você quer chegar, pastor? Nós não somos completos, nem eu, nem você. Nós estamos em um processo. Nós não podemos achar que nós já chegamos lá. Porque o apóstolo Paulo nos diz que nós não chegamos. O apóstolo Paulo disse: eu não cheguei a lugar nenhum, eu estou na carreira. Eu não digo que já tenho alcançado, mas uma coisa faço: eu não olho para as coisas que para trás ficam, mas sigo adiante, vou para frente. Mas quando eu vou para frente no sentido de melhorar, de mostrar que o evangelho está fazendo efeito na minha vida, que o efeito do evangelho não perdeu o seu poder na minha vida, mas que ele continua me transformando. Você não pensa que eu não tenho repentes de carnais? Eu tenho repentes, sim. Há momentos, sim, que eu me iro, mas imediatamente o Espírito Santo falaria: cadê o evangelho fazendo efeito na sua vida, Ari? Se o evangelho não faz mais efeito na sua vida nessa hora, então você perdeu o processo. O amor é evidência insofismável de conversão.
é característica de gente convertida. Olha o que o apóstolo João na primeira carta universal diz, capítulo 2, versículo 9 e 8, são palavras duras, são palavras fortes, não são minhas, são do apóstolo João. Olha o que ele diz, e é o apóstolo do amor, irmão. Imagine se não fosse. Olha o que ele diz: quem diz está na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Quem não ama a seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Querido, querida, às vezes nós queremos ficar ocultando as coisas da igreja, ocultando a coisa do pastor, do evangelista, do diácono, dos processos da igreja, e a gente se esquece que é um escândalo lá no céu, está todo mundo comentando. O pastor fica sabendo, isso é o menor do processo, é o menor do problema. O maior problema é que lá no céu todo mundo sabe o que você fez. É o último comentário dos últimos dias, dos últimos minutos. Você viu o que é que fulano fez? Você viu como é que ele consegue enganar direitinho? Eu não sei. Existem algumas pessoas que acham. Eu fico pensando às vezes, será que ele acha que Deus existe? Porque age com máscara. São pessoas que agem na igreja de um jeito e fora da igreja agem de outro jeito. E são pessoas que participam de ceia e que às vezes são até contribuintes, mas a motivação da contribuição é desencargo de consciência, para tirar peso. Ninguém compra o céu com dinheiro. Ninguém compra o céu, os favores de Deus com envelope de oferta. É conversa fiada do bispo Macedo. Eu nunca falei o que eu falei aqui agora, mas eu vou repetir. É conversa fiada desses bispos e pastores que andam dizendo aí pela televisão que você pode comprar Deus. Deus não é venal. Não se compra favores, não se compra salvação, não se compra Deus com dinheiro de envelope. Porque se fosse assim, meu irmão, seria fácil para alguns. Para a maioria dos outros seria uma dificuldade muito grande. Só os ricos entrariam no céu, porque eles têm grana, têm bala na agulha. Eu não tenho, você não tem. Estávamos perdidos. Mas graças a Deus que a moeda corrente lá no céu é o sangue de Jesus. Não é envelope de dinheiro. E se a moeda lá no céu é o sangue de Jesus, então você, eu, todos nós podemos chegar a Ele. Aleluia. Não se deixe convencer por isto. A Bíblia Sagrada diz que ninguém verá o Senhor sem santidade. Isto não é mensagem da Assembleia de Deus. Isso é Bíblia Sagrada. A gente fala em santidade em determinadas igrejas. Algum catuca assim, esse pastor é assembleano, por isso que ele está falando isso. Irmão, em nome do Senhor Jesus, está repreendido esse seu pensamento. Santidade não é conversa de igreja. Santidade é conversa de céu. Santidade é para quem quer chegar no céu, aleluia. É para quem quer ver Jesus. É para quem quer ter relacionamento inteiro com Deus. E aí por isso eu preciso medir o prumo. Hoje de manhã eu estava falando sobre o poder do prumo. Não se faz obra, não se faz edificação sem prumo. Pedreiro que edifica sem prumo, a parede vai ficar torta. É o prumo que faz a guia, que é a guia para o pedreiro. Ele vai colocando um tijolo sobre o outro. E a cada uma fileira, ele vai lá e coloca o prumo. Aí ele coloca mais outra fileira, ele coloca o prumo de novo. Pedreiro bom, porque tem uns pedreiros aí que só o sangue de Jesus, que faz 4, 5, depois ele põe o prumo. Ficou bom não, mas ele
Mas ele não é bom mesmo, a parede não é dele. Aí começa a parede com uma medida e termina com outra. A sua casa é mesmo, vai lá ver como é que foi. Outro dia eu estava vendo isso. Na hora que você vai pôr uma cortina que você vê, ela tem uma largura embaixo e outra em cima. Pode ir lá ver. O cara faz o prumo até a metade da parede. Até a metade é uma largura só, da metade para cima só Jesus. Às vezes é 10 centímetros de diferença, 15 centímetros de diferença. Eu sei disso, que eu já trabalhei nisso, irmãos. Já trabalhei instalando persiana, cortina, e eu chegava nas casas, eu fazia a medida no meio da parede, mandava fazer a cortina, chegava lá na hora de colocar a cortina, eu falei, não, vai encaixar certinho. E a hora que eu botava lá, irmão, não entrava. A parede fechada em cima, larga embaixo e fecha em cima. Eu falei assim, agora, ou eu quebro a parede, ou eu corto o trilho. Qual que é o mais fácil? Olha o trabalho, irmãos. E a pessoa ainda ficava olhando para mim, indignada. Eu não medi errado, não, eu medi certo. Aí eu fazia medido de novo, viu? Ó, é que a sua parede fizeram errado. Não, a minha parede está certa. Eu falei assim, não, irmão. Tem gente que tema ainda. Tema contra números. Eu não temo com números, irmão. Eu não discuto com números. Eu meço e vejo, está errado, acabou, não tem discussão. Derruba a parede, ou corta o trilho. Aí eu cortava o trilho. Irmãos, nós estamos numa edificação espiritual. Você tem que colocar o prumo toda hora, para não ficar torto, para não crescer, não ser edificado de uma maneira torta, para crer em Deus de uma maneira diferente que a Bíblia diz. Tem que botar o prumo toda hora. O prumo é a Bíblia, o prumo é a palavra de Deus. Você tem que andar no prumo. E aí quando eu lembro de parede torta, eu lembro do Fabiano. Eu falei isso aqui hoje de manhã. O Fabiano, nosso pastor, antes dele ser pastor, ele ajudava a nossa irmã Vandelice do departamento infantil. Ele botava, vestia de um boneco grande e vinha cantar aqui, lembra disso? E ele falava do homenzinho torto. Lembra? Morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Olha aí. Aí os irmãos ouviram e falaram assim, que bonitinho. Aquela mensagem não era para as crianças não, irmão, era para mim e para você. Que bonitinho, que mensagem bonitinha. Irmão, tá cheio de homenzinho torto aí, ó. Tá cheio de mulherzinha torta aí, que não coloca o prumo, que são frequentadores de templo, mas não querem relacionamento mais íntimo com Deus. E aí continuam com suas vidas tortas, fora do evangelho. Não, pastor, o senhor é muito duro. Eu não sou duro. Duro vai ser aquele dia. Duro vai ser aquele dia. Você chegar diante do Salvador da eternidade e ele dizer para você, eu não te conheço. Isso vai ser duro. Não, porque tem uma conversa fiada por aí, o pastor Ari é muito duro. Duro vai ser chegar aquele dia e Jesus dizer para uns assim, vem meu amigo, você que cumpriu e fez a minha vontade, receba agora a herança que está reservada. E dizer para outros assim, olha, eu não te conheço não, quem é você? Isso vai ser duro. O problema é que eu prego a Bíblia. E isso não é problema, isso é bênção. Mas o Espírito Santo falou no meu coração, se você ama, a igreja ama, então acaba o culto. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu vou continuar essa mensagem domingo que vem. Não fique zangado comigo. Não ache que eu penso que sou melhor do que você, irmãos. E isso tem sido a minha luta. A minha esposa é testemunha. Porque ela me acompanha. Ela me conhece mais, muito mais do que todos vocês. Ela sabe dos meus repentes, das minhas carnalidades, dos processos que não condiz, muitas vezes, com aquilo que eu prego. Mas ela vê também a minha luta, o meu pedido de socorro, porque eu não quero ser assim. Eu quero ser alguém
que alegre o coração do meu Pai, do meu Deus. Os meus parâmetros na Bíblia não são menores, irmãos. Eu tenho parâmetros altos. Meu parâmetro é Jó. Meu parâmetro é Pedro, é José, é Daniel. Irmãos, são homens que alcançaram uma condição com Deus. O meu parâmetro é Jesus. Então, se o meu parâmetro é Jesus, irmãos, eu fico desgraçadamente envergonhado lá atrás. E é uma luta constante, porque eu descobri que eu não estou sozinho nessa luta, que é uma coisa boa, Agostinho. Eu não estou sozinho, junto comigo está o apóstolo Paulo e uma galera imensa. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu vivo fazendo. Quem vai me ajudar? Jesus aparece como nosso ajudador. O Espírito Santo é o nosso ajudador. E Ele está aqui. E se Ele sabe que você é sincero, é pecador, mas é sincero, é pecador, mas quer sair do pecado, é pecador, mas quer libertação, então Ele vem para nos ajudar. É o meu caso. Por isso esta manhã eu orando com a igreja, o pastor fez uma oração tão especial, tão bonita, pastor Sérgio. E o Espírito Santo falou no meu coração assim: Ari, isso precisa começar com você. Eu falei assim: Jesus, começa comigo. Faz obras profundas em mim. Começa comigo. Não começa com o irmãozinho lá no meio da igreja, não, com o porteiro. Começa comigo. Começa comigo, com a minha esposa, os meus filhos, os meus vizinhos, os companheiros de ministério, a igreja que eu pastorei, os diáconos, os companheiros da música, os irmãos que lidam comigo, que eles percebam, Senhor, que há alguma coisa diferente e glorifique o Teu nome, aleluia. Senhor Jesus, a gente prega a Tua palavra, e como ela tem 2 gumes, ela vai para lá e ela vem para cá. Eu não estou fora desse processo, eu estou inserido nele, como alguém que precisa que essa mola impulsionadora da minha vida seja o amor. Por isso eu quero te rogar em nome de Jesus, nos ajuda, me ajuda, ajuda o meu irmão, a minha irmã. Senhor, eu quero que a minha esposa glorifique o Teu nome pelo que Tu estás fazendo e ainda vai fazer na minha vida. Eu quero que os meus filhos vejam, eu quero que os meus vizinhos, os meus companheiros, a minha mãe, o meu pai, as pessoas que estão perto de mim, que percebem os detalhes da minha vida, que eles percebam que há uma intervenção da Tua parte em mim, que não é um processo religioso, é um processo divino, é o Espírito Santo que está promovendo algo diferente dentro de mim, no meu coração. Começa comigo, Jesus, começa comigo, faz essa oração, começa comigo. Ore assim, marido, ore assim, esposa, ore assim, filho, ore assim, mãe, começa comigo, Senhor. Nós te rogamos e te pedimos no nome de Jesus, no nome de Jesus. Há alguém esta noite que assistiu esse culto, foi tocado por Deus, ouviu essa palavra e gostaria de dar lugar para que Deus comece com você. Como é que eu faço, pastor, para Deus começar comigo? O começo de uma caminhada com Deus é quando eu recebo Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. Tem alguém aqui que quer começar hoje, que quer entregar sua vida para Jesus, que quer aceitá-lo, recebê-lo como Senhor e Salvador? Há alguém que gostaria de fazê-lo? Levante a sua mão assim: eu quero orar por você. Pastor, eu quero começar. Eu quero começar uma vida com Deus e eu quero receber Jesus como meu Senhor. Não existe vida com Deus sem Cristo. Não existe vida com Deus sem primeiro passar pela cruz e receber a salvação em Cristo Jesus. É assim que a Bíblia diz. Há alguém? Há alguém? Levante a sua mão assim. Se isto não for amor, 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 o
oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais, se isto não for amor, 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 o céu não é real, tudo perde o valor, se isto não for amor. Aleluia, Jesus. Deixou o esplendor de sua glória ao vir a este mundo aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isto não for amor, 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 o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais, se isto não for amor, 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 o céu não é real, tudo perde o valor, se isto não for amor. Mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava, com amor e ternura falou-lhe: ao paraíso comigo irás, se isto não for amor, 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 o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais, se isto não for amor, 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 o céu não é real, tudo perde o valor, se isto não for amor. É o amor de Deus que nos constrange, é o amor de Deus que nos impulsiona, é o amor de Deus que nos transforma.